A vida de São José revelado à abadesa Maria Cecília Bage. A resistência física de José diminui. Aumentavam em José progressivamente seu amor pelo Senhor e também seus sofrimentos causados pelas penas que Jesus deveria enfrentar, a tal ponto que ele nem mesmo conseguia trabalhar, a não ser à custa de grandes esforços e de cansaços exagerados. Mostrava-se de tal forma extenuado que Jesus era forçado a executar pessoalmente muitos dos trabalhos a fazer e que poderiam fatigar excessivamente seu pai. Todavia José ia diariamente à oficina, pois desejava permanecer junto a ele. Em sua presença era até mesmo capaz de executar pequenas tarefas e serviços leves. Jesus o confortava com amáveis palavras e por isso o santo admirava cada vez mais sua graciosidade e beleza, pois já estava então bastante crescido. Mas, como sempre, o santo não conseguia afastar de si a morte impiedosa que o aguardava no futuro. Em certas ocasiões, enfrentando cansaço, José dizia para si: Ah, filho querido, agora te cansas com os trabalhos de madeira. Chegará o tempo em que alguém se cansará fabricando a cruz na qual terminarás tua vida. E se consumia nas próprias palavras. Jesus, vendo-o tão mortificado, abraçava-o e procurava consolá-lo, lembrando que deveria conformar-se com a vontade do Senhor. O santo suspirava e exclamava: Sim, querido Jesus, que tudo seja conforme as instruções divinas, mas meu coração não pode deixar de sofrer. Ofereço essas minhas profundas dores ao Pai Celeste e me ofereço voluntariamente para morrer na cruz também, se esta for a vontade e ordem do Senhor. José se aborrecia deveras com seu abatimento e por não mais ter forças para o trabalho. Contudo, nada dizia Jesus para não aborrecê-lo e por ver que ele se empenhava muito e se cansava. Amorosamente dizia: Ah, filho meu e Senhor, aborrece-me ver-te cansado sem poder ajudar-te. Gostaria de dispor de mais forças para auxiliar-te, mas não as tenho. Vejo que não sou mais digno de trabalhar por ti. E chorava, atribuindo todos estes problemas à sua falta de merecimentos. Jesus o confortava, afirmando já ter ele trabalhado e se cansado bastante no passado, havendo realizado tudo o que estivera ao seu alcance através de seu trabalho dentro de sua profissão, que ele devia resignar-se, pois chegara o tempo de descansar daqueles esforços dispendidos, além de atender à vontade do Senhor neste aspecto e aceitar tudo com alegria e assim cumprir com os desígnios divinos. José consentia e sofria com resignação e alegria, até pois as suas características espirituais eram cada vez mais fortes e praticava suas virtudes com perfeição, progredindo também em seu amor pelo Senhor e permanecendo sempre às suas graças. Maria se esforçava em preparar alimentos especiais para ele, que agora se alimentava frugalmente, muito menos que habitualmente. O santo apreciava muito esse empenho, embora destinasse, como sempre, parte dos alimentos aos menos afortunados, pelos quais muito se compadecia. Ansiava poder trabalhar novamente para poder fazer sempre suas esmolas. Não podendo exercer a profissão, restringia-se a orar por eles e a suplicar ao Senhor que lhes providenciasse o necessário sustento. Durante este tempo de incapacidade normal, ocupava-se também em contemplações espirituais sobre as perfeitas obras de Deus e mostrava ardente desejo em poder desfrutar da presença do Senhor, não mais oculta, mas sim revelada. Permanecia horas seguidas olhando para o alto, clamando para que chegasse logo aquele dia afortunado em que se cumpriria a gloriosa obra da redenção da humanidade, através da qual se tornaria digno de penetrar no templo eterno, o paraíso. Sobre isso recitava passagens das Escrituras e também salmos de Davi. Depois isso,
recitava. Depois disso, ia ao encontro de Maria e lhe falava a respeito. Ó minha Maria, quando me tornarei digno de desfrutar a presença do Senhor, como me sinto ansioso para isso. Entendo não estar muito distante a ocasião em que deixarei meu corpo para repousar no seio de Abraão, lá aguardando a obra de redenção humana, para então ser conduzido à eterna presença de Deus. Parecem próximas essas ocorrências, pois cada vez mais diminuem minhas forças e desejo ardentemente abandonar esta presente vida. Nada me aborrece a não ser o fato de deixar-te e a Jesus em meio a sofrimentos. Todavia estou certo de que Ele vos dará toda assistência e não faltará. Espero rever-vos em breve, quando o Salvador, com sua morte, abrirá as portas do paraíso e da eternidade e lá nos conduzirá a todos. Maria se mostrava algo aflita, pois tinha conhecimento do fim próximo da vida terrena de seu marido. Entretanto, conformava-se e aceitava a vontade divina sem qualquer sinal de indecisão. Com toda a prudência, dizia para José estar preocupada com tudo. José estava ciente da proximidade do final de sua vida, por isso muito se empenhava em praticar todas as virtudes, pedindo também a Deus que lhe desse maiores esclarecimentos sobre os fatos divinos, como o céu, e também sobre os mistérios de sua vida em termos da paixão e morte de Jesus. Afirmava que após sua morte não mais poderia ouvir sua voz e divinas palavras. O Senhor deveria então permitir que ele desfrutasse de tudo isso naquela ocasião, usufruindo plenamente da presente fase humana encarnada do Senhor. Jesus atendia a estes pedidos e lhe explicava os mistérios divinos, as obras perfeitas da divindade, suas características todas, falando também das glórias do paraíso. Desta forma, o santo ansiava progressivamente ir ter com seu Deus, para vê-lo com sua face revelada. Voltando-se para Jesus, dizia: ó meu querido Redentor, minha alma anseia por libertação de seu invólucro mortal e dirigir-se para onde possa desfrutar da presença do Senhor. Somente em ouvir já encontro grande satisfação, tão grande que minha alma parece separar-se do meu corpo. Que dirá quando estiver lá usufruindo de tudo isso pessoalmente? Mas minha alegria se torna algo embaraçada pela amargura que tenho por saber que essas portas só serão abertas através de tua paixão e morte. E isso aflige e atormenta minha alma. Quantas dores, quantos tormentos, quanto sangue custará este novo resgate. Desfrutaremos toda essa abençoada visão do Senhor à custa de tua morte e de tuas sofridas dores. Ó meu querido, meu coração se despedaça quando penso nisso. Gostaria de alguma forma poder corresponder a este teu imenso amor, oferecendo minha vida e meu sangue por ti, suprindo assim a falta de gratidão de todos os que não reconhecerão os benefícios que lhes levarás e o grande amor que tens por eles. O santo repetia constantemente essa conversa com Jesus, consumindo-se cada vez mais em amor e dores. Olhava para ele com sentimentos ardentes, observando as admiráveis qualidades que possuía em termos de beleza, graça, sabedoria, conhecimento, entre tantas outras. E se sentia alegre com o tesouro, todos possuídos por ele, sentindo um abençoado prazer em sua alma sempre turvado. Todavia, pela amargura do pensamento sobre os sofrimentos e dolorosa morte que o aguardavam. Dizia mais: ó Jesus, meu Redentor, essa graciosidade, sabedoria, conhecimentos e bondade em ti serão ultrajados, vilipendiados e desprezados por muitos. Estas reflexões ocupavam permanentemente a mente de José, que nelas se consumia, embora fossem de agrado a Jesus, e ele deixava que seu pai soubesse disso. Nestas orações conjuntas dos três, era cada vez mais frequentes os êxtases espirituais, nos quais experimentava grandes emoções com revelações dos mistérios divinos. Não fosse o conhecimento sobre a paixão e morte futuras, pode dizer-se mesmo que já desfrutasse das delícias do paraíso.
Todavia, Deus tinha por bem que sofresse ainda mais para merecê-lo, motivo pelo qual deu-lhe ciência da tragédia toda de Jesus. Mesmo neste estado de debilitação extrema, jamais deixou de fazer suas habituais preces. Ao contrário, aumentava-as progressivamente e permanecia ajoelhado por horas em súplicas para que o Senhor iluminasse as almas todas e que as pessoas pudessem conhecer o Messias verdadeiro quando ele, em pregações, se manifestasse para o mundo. Pois ele, já com revelação divina a respeito, queria que todos pudessem ouvir os sermões, aproveitá-los e abraçar a fé verdadeira. Rezava intensamente neste particular, dizendo para si mesmo: abençoados os que puderem ouvir as palavras do Redentor e as seguirem. Dizia isso continuamente para Maria: terás grande sorte de poder ouvir as pregações de Jesus. É também verdade que irás sofrer grandes amarguras, pois também presenciarás seus sofrimentos todos, as contestações que serão feitas às perseguições. Todavia, suas palavras de caridade servir-te-ão de conforto e consolo. Muito me satisfaz saber que serás feliz em sofrer por amor a Ele, e ainda mais com as visitas que te fará, que espero sejam muito frequentes para consolar-te das aflições que terás com suas penas, fadigas e tormentos, na tentativa de conversão dos povos do mundo. E tais palavras faziam aumentar o que já grande amor no coração de José. Tinha desmaios frequentes, estando agora profundamente debilitado. Maria lhe servia refeições adequadas para que se restaurasse logo. Ele as recebia com extrema gratidão, bendizendo o Senhor que lhe concedera esposa dotada de tantas qualidades. No próximo vídeo vamos ler: José tem dores cada vez mais intensas e diminuem as suas forças vitais.